Olá, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que estejam todos bem. E aí, estão animados para mais uma aula de filosofia? Sim, né? Então vamos, né, dar continuidade, né, à nossa aula de filosofia. No vídeo anterior paramos lá na página 4. Hoje a gente vai iniciar aqui na página 5, conectando com, né? Ainda continuamos falando sobre pensamento, tá? Então, olha só, aqui na página 5, aqui em cima, ó, vamos iniciar aqui neste quadro, tá bom? Vou ler ele para vocês. Ó, você sabia? Você sabia que existem algumas obras de arte que representam pessoas pensando? Né? Na aula anterior a gente falou de como que a gente identificava se uma pessoa estava ou não pensando. A gente olhava, né, para a pessoa e ia saber se ela estava ou não pensando. Agora aqui a gente vai descobrir, a gente vai ver que existem obras de arte que representam pessoas pensando. Um exemplo, né, de obra de arte que representa uma pessoa pensando é a mais famosa escultura de um artista francês. Ó, essa obra de arte ela é muito famosa. Esse artista, ele se chama Auguste Rodin, né? A gente escreve assim, né? A gente vê aqui, ó, como que ela é escrita. E aqui no quadrinho do lado você vai ter como que você pronuncia. Vamos lá, ó. Auguste Rodin. Auguste Rodin. Que interessante, né? É um nome francês. Continuando falando sobre a obra, essa obra se tornou mundialmente conhecida e serviu de inspiração para um artista brasileiro, que é o Maurício de Souza, que criou uma nova escultura, né? Então, o Maurício de Souza, quem sabe quem que é o Maurício de Souza? É o criador, né, da Turma da Mônica, né? Que tem lá toda a Turma da Mônica. Então, ele é o criador da Turma da Mônica. Então, ele se inspirou, né, nessa obra do francês e criou uma nova escultura chamada O Pensador de Planos Infalíveis. Quem sabe qual personagem da Turma da Mônica seria o Pensador de Planos Infalíveis? Quem? Quem que vive, né, pelejando, criando planos para poder conseguir vencer a Mônica? É o Cebolinha, né? Então, ele retratou essa obra de arte com o Cebolinha, né? Por quê? O que o Cebolinha é? A gente sabe que o Cebolinha, aqui ó, vamos aqui ler o quadrinho do lado. Cebolinha é um personagem de histórias em quadrinhos, criado pelo artista Maurício de Souza. Em muitas das histórias, o garoto aparece pensando em planos infalíveis para vencer a força da vizinha Mônica e se tornar, né, o novo dono da rua. Então, por isso que tem tanta graça a gente ler, né, esses livrinhos e a ver também os desenhos, os filminhos que tem da Turma da Mônica. Na próxima página, ó, você vai encontrar imagem dessas duas esculturas. Observe-as com atenção. Então, vamos virar aqui a página e vamos olhar. Observe. O que eu quero que vocês observem primeiro? Ó, aqui é a escultura do francês. Então, tá, ó, o homem está sentado em uma pedra e ele está o quê? Com o corpo, né, e a cara de quem está pensando. Você já olha para aqui, você já imagina, né? Essa pessoa está pensando, é um pensador. E aqui o Maurício de Souza faz também a retratação, só que ele usa quem? O Cebolinha, não é mesmo? Ó, olha só, o Cebolinha está na mesma posição do pensador e basta a gente olhar para aqui que a gente já vai ver que ele está o quê? Também pensando. Então, vamos conhecer mais um pouquinho dessas obras. Vou explicar para vocês. Esse artista francês, que é a escultura do pensador,
é considerado uma obra-prima francesa e tem mais de 20 cópias espalhadas pelo mundo. Então são 20 cópias espalhadas pelo mundo, em vários países. No século XIX, Rodin modelou as primeiras formas. Quem que é Rodin? É o artista, né? Que é o Auguste Rodin, que a gente fala Rodin. É o artista que criou essa obra. Ele foi lá e modelou com as próprias mãos. Então, ele, lá no século XIX, quando ele fez as suas primeiras obras, primeiras formas, ele usou massa de pão feita por sua mãe. Mais tarde, tornou-se dos maiores mestres de escultura mundial. Então, quando ele ainda era jovem, né, criança, a mãe fazia as massas de pão, né, a massa de pão, e ele ia lá e modelava. Então, foi assim que ele começou a fazer suas primeiras obras de arte, tá? E depois, né, de adulto, ele se aperfeiçoou e é o autor, né, dessa obra de arte tão famosa que é conhecida, né, por todo mundo e só tem 20 cópias, ok? Já a escultura, né, aqui do Cebolinha, a escultura O Pensador de Planos Infalíveis faz parte de uma coleção de paródias do clássico das artes plásticas. O conjunto dessas obras está retratado em livros e já participou de exposições em museus de diversas unidades federativas do Brasil. A coleção foi concebida pelo paulista Maurício de Souza, e desenhista, cartunista e criador da Turma da Mônica, cujas histórias em quadrinhos são conhecidas também em vários países, né? Sabemos que essas historinhas da Turma da Mônica, ela é conhecida em vários países. Vocês também podem, gente, observar aqui próximo às figuras, as imagens, tem o nosso código do QR Code, né? Aonde a gente pode depois vocês pegarem com os pais de vocês o celular e acessar. Tanto a do Pensador como o Pensador de Planos Infalíveis tem joguinhos, tá bom? Então, continuando, né? Agora que a gente já viu quem são os artistas, né, dessas duas obras, o quanto elas são famosas, o que elas representam, que é o que? Uma pessoa pensando, né? Seja ela sendo apenas um pensador ou pensador de planos infalíveis. Agora vamos, converse com os colegas sobre as imagens das obras, o Pensador e o Pensador de Planos Infalíveis. Então, a gente vai conversar com os familiares. Vocês perceberam semelhança entre as duas esculturas e diferenças? Quais são as semelhanças? As semelhanças o quê? O que vocês acham que é? Os dois estão pensando? Sim, né? Os dois estão sentando em pedras? Sim. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que um é um ser humano e o outro é um personagem de história em quadrinho. Não é mesmo? E o pensador, ele pensa, ele retrata assim uma pessoa pensando sobre o porquê das coisas, um pensamento filosófico. Já o Cebolinha, ele também pensa, mas ele pensa em planos infalíveis. Para quê? Para derrotar a Mônica, né? E se tornar o quê? O dono da rua, né? O rei da rua. Na atividade da página 4, vocês representaram em forma de mímica alguém pensando. As representações que vocês fizeram se parecem com as obras criadas por Rodin e Maurício de Souza? Lembra que a gente tinha que fazer lá na atividade, na página 4? Que era assim, pra gente representar com os colegas, né? No caso a gente pediu com a família, fazer mímicas, né? De pessoas pensando. Aqui vocês fez algum assim com a pessoa, com a mão no queixo, olho para baixo, como se estivesse com o pensamento longe? Fizeram, não foi? Então isso aqui é o que a gente retrata de pensamento. Então, aqui a gente fez a mímica e aqui a gente já tem uma escultura, né?
A mímica é alguém vai lá e faz, representando o pensamento. Aqui a gente tem duas obras de arte, que são duas esculturas, que também pode representar o pensamento. Então, o que a gente aprendeu? Que o pensamento, ele pode ser, a pessoa pensando, tem várias formas de ser representada. Pode ser tanto por mímica, como também por esculturas, né, por obras de artes, que no caso aqui foi duas famosas. Conhecemos também um pouco sobre arte, né? E essa é a história do Maurício de Souza, que todos vocês devem conhecer as histórias da Turma da Mônica, né? Que é uma história muito famosa, tanto no Brasil como também fora do Brasil, certo? Agora, a gente vai encerrar essa aula de hoje por aqui. Vocês vão apenas agora entrar nos dois códigos aqui, fazer os joguinhos, tá? E a gente já conheceu. Na próxima aula a gente continua também falando sobre pensamentos, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula, ok? Tchau!